Obrigado. Então vamos seguir a nossa conversa, vamos dar início. Obrigado, Bianca, um beijo grande nele. Vamos dar início então a essa nossa conversa de hoje. Na verdade é o seguinte, a gente está vivendo um problema muito grande, né? Essa pandemia aí é real, né? A gente podemos divergir em algumas opiniões, se as pessoas devem ir para a rua, se não devem, se a quarentena tem ou não tem. Não estamos aqui para discutir isso, porque até isso hoje virou tema político, então não vale a pena a gente conversar sobre isso. Mas uma coisa que ninguém pode discordar é de que existe de fato um problema. Né? A nossa vida está diferente do que estava 2 meses atrás. Eu acho que quanto a isso não tem a menor dúvida, independente se as medidas são as melhores ou não. E essa é talvez a maior dificuldade que essa geração está passando, que a nossa geração está passando nos últimos 60 anos, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que essa é a maior dificuldade que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Então é uma coisa muito forte, muito real o que nós estamos vivendo. E nós não podemos minimizar isso. Não podemos deixar em momento nenhum de entender a dimensão de que isso tem. Maria Almeida, nós não podemos em momento algum perder a dimensão do que isso representa em nossas vidas. Existe um fato real, existem pessoas morrendo no mundo hoje. No Brasil está morrendo por dia, nos últimos dias, o equivalente a uma queda de avião. Então imagina quando cai um avião, todo mundo se mobiliza para ver aquela notícia, a gente lê jornal no dia seguinte. Isso está acontecendo uma por dia. Olha que peso que isso tem na nossa... Sem contar na Itália, por exemplo, tem dia que caia 10 aviões por dia. Então, 5, 6 aviões por dia, enfim, é um peso muito grande. A gente não pode minimizar isso de forma alguma. Nós precisamos entender a dimensão desse problema. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Porque a gente está passando por dificuldades reais. Existem dificuldades nesse momento, que é uma preocupação grande com a saúde, preocupação com aqueles que a gente ama, preocupação de desenvolver a nossa compaixão, porque a gente também se mobiliza com as pessoas que a gente não tem contato direto, mas a gente se sensibiliza. Eu não tenho nenhum amigo hoje morando na Itália, mas eu me sensibilizo. Eu tenho amigos morando na Espanha, isso me sensibiliza. Então isso é real. A saúde é uma questão real. E existe uma questão econômica também que a gente não pode tirar o olho dela. Né? Existem muitas pessoas hoje que não estão podendo trabalhar, que não estão tendo recursos. Isso em algum momento na frente vai refletir. Então são problemas reais que nós precisamos olhar isso. Mas a gente não pode perder um foco interessante também, que é o seguinte: dificuldades nós teremos sempre. Essa ideia de que a gente, próxima live nossa, a gente vai falar um pouco de felicidade. Eu acho que eu quero trazer esse assunto, que eu pensei muito nesse assunto, mas trazer 2 assuntos para a mesma live, eu acho que eu iria me perder e eu não sei se seria proveitoso para vocês. Mas só dando uma pincelada nesse assunto, as pessoas se tornaram escravas de serem felizes. E é tão esquisito isso, que se eu viro para alguém e falar assim, cara, eu não estou feliz hoje, isso é um problema tão grande. O que está acontecendo? O que houve com você? Qual o problema? Na verdade é o seguinte, faz parte do crescimento nosso como seres humanos passar por dificuldades. E a gente não vai ficar rindo o tempo todo, a gente não vai ficar comemorando tudo o tempo todo. As dificuldades nos ajudam a crescer. Então, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente não está feliz o tempo todo, né, nessa obrigação de sermos felizes o tempo todo. Isso é muito cruel, isso é muito difícil. Um dispêndio de energia muito grande para isso, sem um objetivo prático. A gente pode ficar triste. Né? Como existem dias nublados e existem dias de sol, vai ter dia que o Fábio vai estar rindo mais, vai ter dia que o Fábio vai estar mais introspectivo e vai ter dia que o Fábio vai estar triste. Ana Carla, não uma questão de saúde ou dinheiro. A crise financeira virá de qualquer forma, mas bem melhor se for não for com morte, claro, sem dúvida nenhuma. Crise financeira a gente recupera, a vida a gente não recupera nesse conceito que a gente tem, claro que sim, Ana. Mas a gente não pode perder o foco de que são problemas que a gente vai estar enfrentando de alguma forma e que a gente precisa enfrentar.
queremos estar bem, né? Eu acho que a gente não tem a obrigação de estar bem o tempo todo, né? A gente não tem que estar nessa busca. Mas diante da dificuldade, e a gente falou que é o tema de hoje, né? A gente falar de crise um pouco, como que eu posso superar essa crise, como eu posso vencer isso. Primeiro momento, primeiro movimento que a gente tem que fazer diante de uma dificuldade é para dentro de nós mesmos. Olhar o que nós estamos sentindo diante daquela dificuldade. O que aquela dificuldade representa para a gente, o que aquilo está impactando na minha vida, por que aquilo está desconfortável para mim, para eu entender a dimensão daquilo na minha vida, no meu contexto. Então, o primeiro momento é olhar para dentro da gente. E claro, nesse momento de confinamento, a gente tem essa possibilidade. No momento de distanciamento social, né, de quarentena, etc., a gente tem esse momento viver isso. A angústia, Miriam, realmente vem com a gente o tempo todo, né? Parece que a gente está vivendo realmente um sonho, um pesadelo, e todo dia a gente acorda dentro disso. Mas não precisa ser tão ruim assim, é isso que a gente quer conversar hoje. Nós não precisamos transformar um problema que é grande, de novo vou repetir, não queremos minimizar o problema, não. Mas cada um de nós precisa saber como lidar com os problemas. Problemas nós teremos sempre. Pode mudar a dimensão do problema, pode mudar a forma como esse problema impacta na minha vida, mas problema nós vamos passar ao longo da nossa vida em vários momentos, porque isso faz parte do nosso crescimento, do desafio da vida para que nós possamos crescer. Então isso é inevitável. Mas eu queria trazer, e tem uma outra coisa que é muito difícil nessa, você falou da angústia, né, Miriam? Uma coisa que torna mais difícil isso é que a gente não vê perspectiva de conclusão nisso. Nós vamos ficar... A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai ficar parado, né? Aqui em Niterói, onde a gente está, cada semana, né, eles colocam uma data para nossa lockdown, para nossa reclusão, mas daqui a pouco renova isso. Então a gente nem sabe quando que vai renovar, não tem uma perspectiva real para isso. E não só aqui em Niterói, mas em várias cidades, em vários lugares, países do mundo, assim estão procedendo. Então a gente fica nessa situação assim, até quando? Semana que vem? É até mês que vem? Será que no Dia das Mães a gente vai estar? Será que no meu aniversário eu vou estar? Será que será? A gente não sabe. Então isso aumenta muito a nossa angústia, exatamente por a gente não ter essa perspectiva. E aí eu trago para a nossa conversa de hoje dois autores. Um é esse, Viktor Frankl, né? Tá invertido, então eu vou ler para vocês. Tá? Em Busca de Sentido, e eu já vou falar dele daqui a pouco. E o outro livro, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Mas eu quero trazer duas coisas. Eu estou trazendo esses livros de referência, e especificamente esse Jim Collins, eu não vou entrar muito no livro. O livro é mais para empresas, mas tem um capítulo aqui que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje. Claro, tudo isso que a gente fala de empresas feitas para vencer, isso cabe também na nossa vida, sem dúvida nenhuma, né? Nós precisamos vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, vencer. Mas entenda, vencer na vida, e quem me acompanha por aqui já sabe que vencer na vida para mim não é atrelado a questões financeiras. Dinheiro é importante, dinheiro é muito importante na nossa vida, mas dinheiro não é tudo. Nós não levamos dinheiro para lugar nenhum. Diz a sabedoria popular, né, para lugar nenhum, além dessa vida, né? Sabedoria popular diz que caixão não tem gaveta, a gente não leva nada. Agora a gente leva sim, e aí eu gosto dessa frase, a única coisa que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então, vencer na vida, no meu conceito, na forma que eu entendo, é me tornar uma pessoa melhor. Independente do retorno financeiro que isso possa dar. A gente até falou disso semana passada um pouco também, né? Na história está cheio de pessoas que morreram pobres, mas impactaram absolutamente a história. E pessoas ricas e desconhecidas que a gente nem sabe quem é. Então acho que impactar a vida das pessoas é um sinal de sucesso na minha concepção. É isso aí, Paty. Dia 27, meu aniversário, semana que vem, com certeza a quarentena ainda vai estar existindo. Mas então eu queria trazer Viktor Frankl, né? Para quem não conhece, é um livro muito conhecido, muita gente estudou. Ele criou a logoterapia, né? Ele era um
contando um pouquinho da história dele. Ele era um médico, psiquiatra, que, como judeu, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial e levado ao campo de concentração de Auschwitz. Então já dá para ter uma noção do peso que esse homem teve, que esse fato teve na vida dele, claro, né? Mas ele venceu isso. Essa é a questão dos dois exemplos que nós vamos trazer hoje. Ele venceu isso. E a gente vai trazer um pouquinho, algumas frases do livro, para a gente poder refletir sobre isso. O outro, que está dentro desse livro do Jim Collins, é do oficial norte-americano, Stockdale. Stockdale, qual é a história dele? Ele foi preso durante 8 anos, durante a guerra do Vietnã. Ele ficou preso lá. Foi torturado mais de 20 vezes. Ele era o oficial mais graduado naquele campo de prisioneiros. Então ele tinha uma preocupação não só com ele, mas com todas as pessoas que estavam em volta. Ele tinha uma preocupação de se manter vivo, mas também levar o máximo de pessoas vivas para casa quando eles fossem libertados. Era um campo de presos que não podia, obviamente, permitir a fuga, né? No meio da mata, tudo aquilo que a gente sabe um pouco da guerra do Vietnã. Então ele ficou realmente 8 anos preso naquele lugar. Mas ele sobreviveu. Ele venceu as dificuldades, venceu as suas torturas, venceu a sua insegurança, venceu tudo, mas muitos não sobreviveram naquilo lá. E o Jim Collins, quando estava fazendo essa entrevista, pesquisa para esse livro dele, ele perguntou então, né, por que algumas pessoas venceram e outras não. Sabe o que ele disse? As pessoas, ele falou assim, olha que interessante, e quem não conseguiu? Perguntou ele. Responder essa pergunta é fácil. Os otimistas não conseguiram. Claro que o Jim Collins então falou, peraí, eu não estou entendendo nada. O otimismo é uma coisa ruim? E ele falou, naquela situação era. Mas ele faz uma distinção muito grande entre otimismo e fé. Otimismo e fé. A fé, ele tinha uma fé absoluta de que ele ia sair de lá. Que ele ia sobreviver aquilo lá e não abria mão de sobreviver àquela dificuldade, de vencer aquela dificuldade. Mas como não? Isso não é otimismo? Não. Aí ele diz o seguinte, que os otimistas ficavam sempre assim, no Natal nós estamos fora daqui. Chegava o Natal e estavam presos ainda. E aquilo era uma decepção, uma dor, uma frustração muito grande. Mas passou o Natal, na Páscoa nós estaremos soltos daqui. Chegava a Páscoa e eles estavam presos ainda. Uma dor, uma decepção, uma frustração muito grande. Então os otimistas estavam sempre prontos para sair. Sempre com uma data para sair, sempre com um planejamento para sair, sempre com uma meta, com uma data definida para sair. E ele, Stockdale, não colocou isso para ele. Ele falou, eu vou sair, não sei quando, mas eu vou sair. Não depende de mim a decisão de quando eu vou sair daqui, mas depende de mim a forma como eu vou lidar com essas dificuldades que me surgem hoje. Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver da melhor maneira que eu puder, aguardando o momento que eu não vou estar mais aqui. Ele tinha convicção de que ele ia sair. E olha que interessante a frase que eu quero compartilhar com vocês. Você nunca deve confundir a fé que você tem de que vai vencer no final, que você nunca pode se dar o luxo de perder essa fé. Mas você não pode confundir ela com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. É não se iludir. Às vezes o otimismo em algumas situações pra gente pode soar como uma ilusão. Mês que vem vai dar tudo certo. Mês que vem já acabou tudo isso, o coronavírus já acabou. Falando do coronavírus, que é uma realidade nossa. Mas é claro, eu preciso expandir isso para outras coisas da nossa vida, porque o coronavírus vai passar. Isso não é uma questão de otimismo, é uma questão de realidade. Vai passar. Mas nós continuaremos a enfrentar problemas nas nossas vidas. Nós continuaremos a enfrentar dificuldades, desafios na nossa vida. E aí, expandindo esse conceito do otimismo e da fé dentro da realidade, isso cabe em qualquer situação na nossa vida. Se você tem hoje um problema sério de saúde, você tem que acreditar no tratamento de que aquilo vai resolver. Mas você não pode dizer o seguinte,
seguinte, daqui a pouco eu já estou bom. Porque isso pode gerar uma frustração muito grande. Às vezes o tratamento estica um pouco mais, ou não. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Estou desempregado. Você precisa acreditar que você vai arrumar um emprego, que você vai arrumar uma locação. Mas se você coloca um prazo para isso, essa semana eu vou arrumar um emprego e não consegue, a frustração é muito grande, a dor é muito grande. Aí você tem que lidar também, além do desemprego, com a frustração, com a dor. E era isso que Stockendale falava o tempo todo. Nós precisamos ter fé, confiança, mas não ter um otimismo exagerado nisso, para não gerar essa frustração. Então isso é a primeira coisa que eu queria falar dele. Viktor Frankl, como eu estava dizendo, ele é uma figura conhecida. Depois ele saiu do campo de concentração, criou essa forma de tratamento, essa terapia, logoterapia que ele criou, vários livros publicados, enfim. A história dele vale a pena ser lida, e esse livro realmente eu recomendo. Mas a dificuldade dele dentro de um campo de concentração, isso é inimaginável para a gente. A gente está aqui afastado das pessoas que a gente gosta, mas a gente está dentro de casa, a gente tem celular, a gente tem tecnologia à nossa disposição, a gente tem comida, se está calor a gente liga o ar-condicionado, se está frio a gente puxa um casaco, a gente tem tudo isso para a nossa vida. Tem tudo isso para a nossa vida. Agora, eles não tinham. Era um campo de concentração, onde as pessoas morriam ao lado dele. Eles tinha dia, quando ele comia, 150 gramas de pão duro por um dia inteiro de trabalho forçado. Imagina a dor disso. Mas vamos entrar nessa dor que a gente não quer. A gente sabe o que foi o Holocausto. A gente sabe o que representou isso. Essa mancha da história da humanidade. Mas muito bem. O que acontece com o Viktor Frankl? Ele sempre trazia a reflexão para a gente de que nós precisamos ter uma perspectiva. Uma perspectiva. E aí vai alguns caminhos que ele dava para a gente. Encarar a realidade. Encarar o que você está vivendo. Você quer ver o que ele fala isso? Página 96, lá vou eu. Nós não podemos de maneira nenhuma desvalorizar a realidade. Isso é só uma crisezinha que vai passar. Isso não tem importância nenhuma. Isso deixa para lá. Não, a gente precisa encarar a realidade, porque senão a dor é muito grande também. Porque não minimizar a realidade não diminui a realidade. Na verdade, cria uma ilusão dentro da gente e a gente não consegue acompanhar isso. Existe um problema e o problema é real. O tamanho do problema é esse. Se puder, inclusive, dar nome dos sentimentos que nós temos em relação a esse problema, isso nos ajuda. Mas ele fala o seguinte: a desvalorização total da realidade, oriunda da forma provisória de existência da reclusão, que é o que ele estava vivendo, acaba seduzindo a pessoa a encarar os pontos a entregar os pontos completamente, a abandonar-se a si mesma, visto que, de qualquer forma, tudo está perdido. Então você começa a minimizar a realidade, minimizar, daqui a pouco você perde o contato com a realidade. E aí, como a realidade vai chegar, porque, desculpa a redundância, mas ela é real, então você vai sentir aquilo lá e você está achando que não é nada. E de repente vê um problema muito grande e aí você tem uma dor muito grande. No caso dos prisioneiros, era desistir de continuar vivendo. Essas pessoas, que diminuíam a realidade, não queriam encarar a realidade, essas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesmo. É a dificuldade que vai fazer com que a gente cresça além de nós mesmos, que nós possamos fazer mais ainda. Então, encarar a realidade é ver o que de fato está acontecendo, mas poder esforçar para superar. Esse é um pensamento da filosofia estoica. Os filósofos estoicos diziam o seguinte, que nós deveríamos viver a vida de acordo com a natureza. Existem coisas que não estão no nosso controle. As coisas vão acontecer independente de eu querer ou não que elas aconteçam. Então,
os estoicos diziam isso, as coisas vão acontecer na tua vida, coisas boas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer. E você não tem controle para impedir que isso aconteça na sua vida. E eles diziam o seguinte, que existe só um mal para o ser humano, que é o mal moral. E só existe um bem para o ser humano, que é o bem moral. Ou seja, é só o que me afeta a mim, os meus valores, é só o que afeta aquilo que me faz ser uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, é que vai poder ser bom ou ruim, dependendo da situação que eu estou. Então, dentro dessa ideia, diante da dificuldade, nós precisamos nos comportar de uma forma íntegra. Nós precisamos encarar a dificuldade, mas ir adiante, com toda a valentia, com toda a força, com toda a fé, sem aquele otimismo exagerado. E encarar aquilo de uma forma que o nosso sentimento em relação àquilo seja um sentimento de vitória. Vitória no sentido de superação, de crescimento. Eu não sei o que vai dar no resultado daquilo ali. Tanto Scottendale quanto Viktor Frankl, eles tinham muita vontade de sair vivos de lá, mas eles também não tinham certeza disso. Mas eles tinham certeza que a cada dia eles tinham que viver da melhor maneira que eles podiam, inclusive no seu campo mental, se fortalecendo diante daquelas dificuldades para saírem mais fortes daquilo lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer assim, diante de um problema, e aí eu posso dizer o coronavírus, a nossa reclusão social, as mortes que nos cercam de pessoas que estão próximas a gente, às vezes não tão próximas ou mesmo afastadas de nós, pessoas que nós nunca conhecemos, mas de fato é doído, se a gente tem esse sentimento dentro de nós, essa compaixão existe dentro de nós, então isso é doído. Então a gente encarar a realidade, tá? Mas também manter a nossa convicção de que as dificuldades farão com que nós possamos crescer. A convicção de que a gente vai conseguir a dificuldade, vencer essa dificuldade. Isso a gente precisa ter também. A gente precisa ter a certeza de que nós temos recursos dentro de nós para reagirmos da melhor maneira diante da dificuldade. Todos nós temos recursos internos para reagir a uma dificuldade. Todos. A dificuldade, às vezes, é de acessar esses valores, de acessar essas escolhas, mas a ausência disso não existe. Todos nós temos condições de superar. Ninguém é melhor do que o outro no acesso às possibilidades. Todas aquelas pessoas no campo de concentração, por exemplo, tinham a possibilidade de manter a sua estrutura mental ali. Poder sobre a vida e a morte não tinham. A verdade, poder sobre a vida e a morte nós nunca temos. Claro que numa situação de doença, numa situação que esses personagens que nós estamos citando hoje viveram, a questão da morte é uma questão que estava ao lado deles de uma forma muito mais intensa. Mas nós temos que reconhecer que a gente não tem poder nenhum para decidir sobre isso, força para decidir sobre isso. E aí a gente vai seguinte, perspectiva de futuro. É uma outra coisa que Viktor Frankl falou aqui. Olha só o que ele diz sobre isso. Não deixa de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente com uma perspectiva futura, de certa forma, do que vai acontecer com ele. Em relação à eternidade, enfim, ele fala sobre isso também. Nos momentos difíceis de sua existência, ele sempre de novo se refugia dessa dimensão futura. Muitas vezes isso pode tomar a forma de um truque. O que ele falava sobre isso? Às vezes nós queremos, a realidade no instante presente está tão dura que a gente foge dessa realidade. O que não é ruim. É aquela de criar uma expectativa. Fábio, você falou ainda há pouco do Stockdale lá, que as pessoas criavam a expectativa de que ia sair no Natal e não saía, isso era um problema. Não, isso é uma outra coisa. Expectativa de eu imaginar que em algum Natal eu estarei ao redor da mesa com a minha família, isso me enche de esperança. Eu dizer que é o próximo Natal, isso pode me encher de frustração se aquilo não acontecer. Entende a diferença? Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não consegue fazer um planejamento. Eu não consigo planejar o que vai ser o meu mês de maio, por exemplo, que já está aí na porta, daqui a 10 dias a gente está em maio. Eu não consigo prever isso. Mas eu posso prever
que eu, em algum momento, vou fazer uma viagem com a minha família. Eu não posso imaginar que a família toda vai se reunir no Dia das Mães. Porque criar essa expectativa, provavelmente eu vou me frustrar. Mas eu posso pensar de como eram bons os domingos de Dia das Mães que nós nos reuníamos e como serão bons os próximos. Porque em algum momento isso vai voltar a acontecer. Então, no momento de dificuldade, às vezes a gente tirar o nosso pensamento, projetar ele para a esperança, projetar ele para algo que não é real hoje, mas que a gente gostaria que fosse, isso nos nutre, isso nos alimenta, isso nos fortalece. Então, é a gente manter uma perspectiva de futuro, de que aquilo vai acontecer. Então, se eu estou diante de uma diagnóstico de uma doença, por exemplo, eu manter a perspectiva de que eu vou poder, através do tratamento, alcançar o meu equilíbrio orgânico novamente, isso é ótimo. Nós precisamos ter isso. Agora, imaginar que eu vou tomar uma dose de um remédio e já vou ficar bom de tudo, isso já é me iludir. São coisas diferentes. Tá dando para entender isso? Eu estou conseguindo me expressar bem? Espero que sim, porque esse é um conceito absolutamente valioso nessas nossas reflexões. Uma outra coisa, dentro desse mesmo conceito, é o de desejar o que eu vou fazer. Ao mesmo tempo que eu vou criar essa expectativa de que no próximo Natal, no Natal nós vamos estar juntos, num aniversário meu a gente vai estar junto. Lembra como era bom quando a gente se reunia? Ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de criar essa expectativa, nós temos também que externar os nossos desejos. Isso é interessante porque a gente vai fazer, quando alguém fala de definir uma meta, prazo naquela meta. Aquela meta precisa ser capaz de ser medida, ela tem que ter um prazo para acontecer, tem tudo isso. Eu não estou falando de meta agora. Eu estou falando de desejos. Da gente poder desejar. E às vezes, colocar uma meta, até nas nossas questões do dia a dia mesmo, às vezes é muito duro. Eu quero emagrecer até tantos quilos até o dia tal. Para muitas pessoas isso funciona muito bem. Porque a gente vai se esforçar, a gente tem uma meta, a gente se dedica mais, principalmente se a gente tem uma tendência a procrastinar, ter o prazo nos ajuda absurdamente a conquistar aquilo. Mas para outras pessoas não. A gente fala que até tal dia eu vou... Por exemplo, os nossos amigos do AA, eles não colocam uma meta, dos alcoólicos anônimos ou dos narcóticos anônimos, eles não colocam uma meta de longo prazo. Vocês conhecem essa história? Apenas por hoje eu não vou beber. A meta é para aquele dia, absolutamente de curto prazo. Algumas pessoas estão há 10 mil, 20 mil dias sem beber. Mas eles não programaram isso. Eles apenas falaram, apenas por hoje. Hoje eu não vou fazer isso. Então isso, o que eu estou querendo trazer isso? Às vezes a gente minimizar o prazo, mas a gente fazer coisas que nos enchem de satisfação hoje. Isso nos auxilia. Eu conversei com uma amiga que está aqui no grupo, mas ela não me autorizou a falar o nome, então não vou falar agora, que ela me pediu ajuda para a leitura. Fábio, como é que você faz para ler tanto? Eu gosto muito de ler. É a minha principal fonte de aprendizado hoje, é a leitura. Eu adoro isso. Mas, então eu leio muito. Realmente eu leio... se você pegar na minha rede social, você vai ver que todo livro que eu estou concluindo, eu estou colocando a conclusão desse livro. E aí o que a gente faz numa situação como essa? Que ela me perguntou, como é que você faz para ler tanto? Na verdade é o seguinte, é ler apenas por hoje. Eu não posso colocar uma meta que eu vou sentar hoje e ficar 3 horas lendo, porque talvez eu não consiga. Mas eu posso definir que hoje eu vou ler uma página do livro. Aí você vai me dizer assim, Fábio, mas ler uma página do livro é muito pouco. Tá, quantas páginas você leu na última semana? Talvez uma página seja mais que você tenha lido. Então é você diminuir o teu prazo de conclusão da tarefa, não definir, melhor dizendo, não definir um prazo de conclusão da tarefa para você chegar. Sim, Mariana, leitura é um hábito. Mas todo hábito começa com o primeiro passo. Como você falou aí em seguida, um pouquinho a cada dia. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia. Se você começar a ter gosto naquilo ali, você vai conquistar algo muito maior
dentro disso. Então é você, nesse momento de quarentena, trazendo essa questão nossa da quarentena, desejar tomar um café com teus amigos. Quando acabar isso eu vou tomar um café com meus amigos. Quando acabar isso eu vou fazer um churrasco aqui em casa com meus amigos. Quando acabar isso, eu vou reunir a família inteira no almoço de domingo. Quando acabar isso eu quero fazer uma viagem, eu quero ir à praia. Claro que você tem que desejar isso. Isso faz parte. É isso que nos nutre na esperança de poder realizar aquilo em algum momento, daqui a pouco, em algum dia, em algum momento, em alguma situação. Isso nos mantém absolutamente conectados. Uma outra coisa que a gente queria trazer também é aproveitar as oportunidades que esse momento nos oferece. A gente está falando dos problemas que isso tem, mas a gente também falou da esperança, a gente falou da fé, a gente falou do otimismo bem direcionado. Mas esse momento que a gente está vivendo, como todos os momentos que são únicos na vida da gente, e aí, claro, você pode me dizer que filosoficamente todos os momentos são únicos. Claro que sim, né? Mas eu estou dizendo assim, situações que não vão se repetir nessa dimensão que a gente está. Ninguém quer ter outro corona daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. A gente quer não precisar passar por isso de novo. Mas para nós não passarmos por isso de novo, a sociedade como um todo tem que aprender o máximo que puder com essa situação. De que forma que é feito isso? Essa barreira, esse lockdown, fechar o comércio todo, em algum momento no futuro a gente vai ver assim, nós fechamos cedo demais, nós fechamos tarde demais, precisávamos fechar, não precisávamos fechar. Tudo isso são informações que nós vamos pensar depois que tudo isso acabar. Como é que se faz numa situação como essa para poder mobilizar o máximo da população? Como é que a gente faz nas situações econômicas? Como é que a gente faz nas situações... Um monte de coisa, um monte de reflexão serão necessárias da sociedade como um todo tomar para poder aprender o máximo com essa situação. Para que quando e se acontecer algo semelhante, nós já estaremos melhores preparados. Então estou falando de um contexto social, mas do contexto individual. No contexto individual, nós precisamos aproveitar para aprender a cada dia. Eu ainda vejo e olho com muita tristeza, eu confesso isso para vocês, e aqui eu deixo um convite. Se alguém precisar conversar com o Fábio, seja como coach, seja como amigo, é só me chamar. É só me chamar. Nesse momento, até profissionalmente falando, eu não estou cobrando para poder atender as pessoas. E aí, existe uma questão muito clara. Quando eu atendo... conseguindo mesmo. Se eu não puder conversar e ajudar as pessoas, eu estou perdendo as duas motivações que eu tenho para poder trabalhar. Então, se alguém precisar, só me chamar no privado e a gente fala sobre isso. Fecha esse parêntese e aí eu volto para essa ideia. Eu vejo muitas pessoas que estão perdendo a oportunidade de crescer nessa situação. As pessoas já estão fechadas em casa e se fecham num casulo de vou assistir série o dia inteiro, vou dormir o dia inteiro, vou ficar na rede social o dia inteiro. Tudo isso é válido, mas todo exagero é desnecessário. Todo exagero é desnecessário. A gente precisa aproveitar esse momento para crescer. A gente precisa aproveitar esse momento para poder estruturar melhor o nosso horário, para sobrar um tempo a gente aprender. Aprender a fazer coisas diferentes. Aprender a crescer nessa dificuldade. Aproveitar essa oportunidade para isso. Ainda há pouco a gente estava falando de esperança. O que você quer na tua vida daqui a 60, 90, 120 dias, quando tudo isso acabar? O que você vai querer que faça parte da tua vida e não vai querer mais abrir mão disso na sua vida? Isso é uma coisa que você tem que pensar e começar de alguma forma a desejar e até planejar isso. Então esse momento é um momento muito propício para essas reflexões, para esse crescimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Ô Luciana, que bom que você achou tudo proveitoso. Para frente, para o alto. Minha querida.
Jorge Rocha, meu professor, que bom que você está aí, meu amigo. Belos encontros e auxílio. Estamos juntos, Silveira. Sil. Às vezes aparece... Sil! Oi, Sil! Que bom que você está aí, querida. Às vezes aparece o nome de vocês aqui, eu não sei, porque aparece o nome da rede social e nem sempre eu sei de todo mundo, né? Léo Matos, que bom que você está aqui, meu irmão. Então, assim, isso era um pouco do que a gente queria trazer para as nossas reflexões de hoje, né? Vou mostrar aqui de novo Viktor Frankl, tá? Recomendo, absolutamente recomendo. Quem tem alguma relação com empreendedorismo, ler os livros do James Collins, Jim Collins, James Collins, enfim, o nome dele, vale a pena. Né? Se quem quiser trocar uma ideia, Fábio, não quero ler não, eu queria conversar um pouquinho sobre esse livro com você, me liga, me chama no vídeo, marca um horário comigo, a gente vai estar conversando isso aqui. Às vezes a gente vai pirar, mas assim, essa questão de pirar, Luciano, cara, a gente está sempre à beira de pirar. A gente cria tantas expectativas pra gente, tantas possibilidades, e às vezes a gente se frustra tanto porque a gente cria mais do que possibilidades. Aquele otimismo desequilibrado gera ilusões. E aí, Chico Xavier tem uma frase muito interessante para isso, que a desilusão ocorre quando a ilusão encontra-se com a verdade. Tá? Então, olha só que interessante isso. Fica essa reflexão para a gente. Então, às vezes a gente se ilude muito com o que vai acontecer em tanto tempo, eu vou conseguir tudo isso, e não acontece, a frustração é muito grande. Coloca livro numa postagem. Ô Amanda, se você for no meu story, tem todos os livros que eu li em 2020, estão lá. Tá? Tem na parte de destaque. Tá? Eu tô todos os livros que eu estou lendo em 2020, estou colocando lá. Inês, que bom que você está aí, minha amiga. Que bom. O que acontece aqui, gente? O que eu estou fazendo com essas lives depois? Essas lives ficam no story por 24 horas. É isso que o Instagram permite pra gente. Então, quem não conseguiu, quem só chegou agora, só se interessou, quer poder assistir a live de novo, desculpa, eu me distraio aqui lendo mensagem de vocês, então meu raciocínio dá curto. Então, o que acontece? Quem quiser ver isso, fica em 24 horas. Para mim é um favor enorme se vocês souberem de alguém que possa se interessar por esses assuntos, compartilhar também. Mas eu também estou disponibilizando isso no meu canal do YouTube. Né? Então, amanhã eu pego esse vídeo todo que eu deixei aqui, salvo ele, gravo ele e depois eu jogo no meu canal do YouTube também. Então a live de semana passada está lá, essa de hoje de amanhã vai estar lá já. Então a gente vai... Léo, meu irmão, que isso, hein? Que isso, que bom te ver aí, cara. Ficar só torcendo pelo resultado não basta, claro que não. A gente tem que agir. Mas agir com prudência, com equilíbrio, para não virar também uma ilusão, né, Léo? Eu vou conseguir ficar milionário até o final do ano. Claro, existem pessoas que ficam no espaço de um ano, mas a gente achar que só porque eu sou camelô eu vou virar Silvio Santos, isso é uma ilusão muito grande. Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar sempre em busca dos nossos objetivos. Tutu, Andréa Romano, querida, eu que agradeço. E eu falei no início da live hoje, eu volto a falar agora nesse final, existem tantas lives, tanta gente colocando, disponibilizando conhecimento por aqui, que vocês estarem comigo hoje é uma honra para mim. Ao escolherem ficar comigo nessa noite, vocês abriram mão de um monte de gente muito boa que está aí fazendo live também. Então eu agradeço sinceramente a confiança e a oportunidade de a gente estar junto. Minha prima querida, que bom que hoje é feriado e você pode estar aqui, Margarete Ramos, que bom. Pois né, Paty Sampaio, né, é uma preocupação que eu tenho de tentar usar as melhores palavras para sensibilizar as pessoas e ajudar a passar o que eu tenho aprendido. Bia, obrigado por curtir, obrigado por já estar aqui, minha sobrinha. Gente, eu vou... Eliane, eu não sei se vai ter live de aniversário, não.
Eliane tá pedindo uma live de aniversário semana que vem. Semana que vem esse garotão que vai estar fazendo 51 anos na segunda-feira, dia 27. Mas será que eu faço uma live no aniversário? Eu acho que eu não tenho essa coragem toda, não. Mas vamos ver. Vale a dica, vale a sugestão. Vamos ver. É isso aí. Amanhã é o teu, então, ó, aqui no meio da live eu já deixo parabéns para Andréa Romano. Jesus te abençoe sempre, minha querida. Hortência, eu não sei se eu vou fazer semana que vem, não, até porque, enfim, vamos ver. Vou deixar quieto, não vou deixar nada prometido. Giovanni Tuller, meu amigo, novinho, cara, nossa amizade é de muito tempo. Gente, eu posso ficar aqui a noite inteira olhando essas mensagens de vocês, tá? Com muito carinho, mas eu tenho que respeitar o tempo de vocês também, né? Então eu vou estar concluindo essa live aqui agora, agradecendo a todos vocês, mais uma vez, por terem prestigiado, por estarem me acompanhando aqui, tá? E gratidão. E vamos ver, né? Depois sigam nas redes sociais, que lá eu vou estar comunicando a nossa próxima live, quando vai ser, tá? Um beijo, gratidão a vocês, fiquemos todos com Deus.